Muito bom dia, senhoras e senhores, com as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus Todo-Poderoso, o olho que tudo vê, que iniciamos os nossos trabalhos hoje, abençoado sábado, dia 15 de fevereiro de 2020, aqui na graduação Direito Penal 3. Meus queridos, vamos trabalhar hoje com a questão de conceito de morte, porque ele é importante para o direito penal, a gente estipular o conceito de morte. O que é que a gente tem como conceito de morte? Vamos lá? Para caracterizar o momento da morte, para escrever, caracterizar o momento da morte, não interrompendo, se a gente puder e tiver oportunidade, eu acho bom a gente dar também a aplicação da pena, a dosimetria da pena. Por quê? Porque tem a ver com a questão das penas e tem a ver com a questão de progressão de regime. Deu para entender? É um assunto também gostoso, fascinante. Para caracterizar o momento da morte, a fim de se detectar a consumação do delito de homicídio, do delito de homicídio, delito que é crime de homicídio e é material, que é crime de homicídio e é material, sempre se considerou, dois pontos, as lições de Almeida Júnior e Costa Júnior. Dois pontos. Eu vou dar o conceito, vai abrir aspas, desses dois autores, certinho? Certo, gente? Vamos entender uma coisa. No crime de homicídio, se torna muito importante, e eu gostaria que vocês participassem também, porque a aula é boa quando ela é participativa, não é? Vocês escrevem, porque a cópia é a melhor forma de aprendizado. Quando você ouve, vê eu falando e escreve, o aprendizado é fantástico. Para um pouco, a gente comenta, para um pouco você já debate, e essa é a melhor forma de aprendizagem. Então vamos lá. É muito importante a gente detectar o momento em que ocorreu a morte. Por quê? Isso, a palavra dela está correta. Nós vamos detectar o momento em que houve consumação delitiva. Ou vamos cair na tentativa de homicídio. Distinguir esses dois fenômenos jurídicos é de uma importância vital. Por que é de uma importância vital? Muda tudo completamente. Por quê? Porque todos nós sabemos que o agente, o autor de um delito, ele é, quando for para copiar, eu falo copiar, quando for parar, eu falo parar. O autor do delito, ele é punido de acordo com o seu grau de culpabilidade. Então, de acordo com o grau de culpabilidade e de acordo com as consequências jurídicas daquele delito. As consequências de um homicídio consumado são umas, de um tentado são outras. Mesmo que o tentado seja independente da vontade do agente. Deu para entender? Então, aí é importante a gente detectar o momento que ocorreu a consumação. Além do mais, o momento que ocorreu da consumação
vai nos levar para o fenômeno já visto por vocês, tá? De causa superveniente relativamente independente. Eu estou com um caso agora em Brasília e outro em São Paulo. O de Brasília houve o tiro, certo? Socorrido, chegando no hospital, depois de 7 dias, ele teve uma infecção hospitalar. Então, aí nós temos uma causa superveniente relativamente independente. Na minha opinião, ele vai responder pelas lesões, né, ou pela tentativa, mas a consumação se deu no outro lapso temporal proveniente de um outro assunto, de uma outra causa que não o tiro. Mas a infecção foi ocasionada pelo tiro. Mas é pela internação. Sim, mas se ele não tivesse, então ia... Mas se você está no hospital e tem uma causa que é a infecção hospitalar, essa causa foi superveniente relativamente independente. Relativamente independente. Nós temos um caso aqui para a gente estudar, entendeu? Não, o laudo vai dizer que foi internado, o laudo correto é internado por motivo de perfurações e a causa da morte é uma só, não existe duas causas de morte, uma só. A causa da morte é infecção hospitalar. Poderíamos falar numa tese, uma hipótese, dependendo de cada caso, causa superveniente relativamente independente. Por isso é importante que a gente tenha essa consumação, essa ideia de quando ocorreu, aonde ocorreu, tempo e espaço, o crime de homicídio, certo? Aí poderia ser a hipótese tentativa de homicídio e a hipótese de lesões corporais graves. Nós vamos ver essas duas hipóteses aí. Vamos lá. As lições de Almeida Júnior e Costa Júnior nos diz que, agora copiado, a cessação das funções. Bom dia. A cessação das funções vitais. Tudo bom, meu querido? Prazer. As cessações das funções vitais do ser humano. Abre parênteses. Coração, vírgula, pulmão e cérebro, vírgula, de modo que ele não possa, sobreviver. Esse parênteses deixou no cérebro, né? Deixou no cérebro. De modo que ele não possa sobreviver, vírgula, por suas forças e energias fortes, por suas forças fortes, por suas forças e energias fortes e próprias. Dá uma paradinha de copiar aí para explicar uma coisa a vocês. Porque a partir desse momento ele não tem força própria nem energia própria, que ele está querendo dizer,
nem força própria, nem energia própria para sobreviver àquela patologia, né? Aquele ferimento, aquele sintoma que ele passou a apresentar de forma independente. Se ele for utilizado através de aparelhos, já é outros 500, certo? Prosseguindo, vírgula, agora escrevendo. Terminando então os recursos médicos validados para a sua sobrevivência por si próprio dentro da medicina contemporânea. Vírgula. Assim, os médicos vão estipular a sua morte. Ponto de segmento. Agora vocês vão fazer assim, uma observação, dois pontos. O momento da consumação do homicídio se torna de vital importância para o direito tanto para se saber da causa mortis, bem como suas consequências que vão até a competência para julgamento do homicídio ou tentativa na esfera territorial. Vamos lá entender isso? Para isso, ponto, eu só vou falar, depois vocês vão copiar. Nós vamos nos remeter, voltar ao artigo 4º e ao artigo 6º do Código Penal. O quarto é o tempo do crime e o sexto, lugar do crime. Sexto é o lugar do crime. O sexto tem um vídeo que explica direitinho essa situação. Quem? Que foi que você falou? Quem tem ouvido? Quem? Ele falou outra coisa.
O sexto, eu tenho um vídeo que explica direitinho essa questão do sexto, que é a competência territorial. Então, por isso, nós vamos fazer aí uma pesquisa, bote aí, pesquisa, 2 pontos. Pesquisar a consumação ou tentativa do homicídio ou tentativa do homicídio diante dos artigos 4º e 6º do Código Penal. O 6º tem um conflito com a norma do Código de Processo Penal, certinho? Que vocês devem dar uma estudada no 6º também. Bom, vamos lá. Caso prático. Eu acompanhei o processo de Misael Bispo de Souza, aquele que foi acusado e condenado no júri, mas ainda está em recursos, de Messia Nakashima. Ele tendo um advogado lá em São Paulo, a gente fez o contato e acompanhou com a doutora Delma Gama, que estava para ser contratada, a perita dele do caso. Acabou não sendo contratada como perita por assuntos outros que não veio ao caso. E a partir daí eu coloquei na época meus alunos para a gente estudar aquele caso junto com Delma. E o caso é complexo demais quanto à competência territorial. Vamos lá? O que diz a competência territorial? Que ele pegou ela para sequestrar, hipoteticamente que ele foi condenado apenas em 1º grau na sessão do júri. Pode haver modificação nos recursos. Ele pegou ela em Guarulhos, levou de carro até a represa de Nazaré Paulista. Presta atenção que Guarulhos é um local, Nazaré Paulista é outro local, é outro município. O corpo foi encontrado em Nazaré Paulista e a perícia detectou que os últimos atos consumativos do delito de homicídio ocorreram na represa de Nazaré Paulista. Só que a investigação com o doutor delegado e o doutor promotor e o doutor juiz teve início em Guarulhos, que ela estava desaparecida. Estão dando para entender esse raciocínio? Sim. Quando o corpo aparece lá em Nazaré Paulista, na minha opinião, vocês vão formar a sua opinião com essa tese, certo? Na minha opinião, a competência territorial deveria ter sido deslocada de Guarulhos para Nazaré Paulista. Os atos, onde não é questão de provas, é onde consumou-se o delito. Onde consumou-se o delito. Onde consumou-se o delito. Resultado da história. Eu vou botar de novo o vídeo para vocês verem que eu faço a diferença, o conflito entre o artigo 6º e o artigo 70 do Código Penal brasileiro, Código de Processo Penal. Então, o que acontece? A competência, os atos praticados em Guarulhos até aquele momento seriam válidos, as investigações, tudo direitinho, não fere o princípio do juiz natural nem do promotor natural, e a competência seria deslocada para Nazaré Paulista. A pergunta é, Nazaré Paulista não tem condições de fazer o júri popular dele por ser uma comarca pequena. Aí se pede o desaforamento e viria não para Guarulhos, mas para um fórum bem próximo da capital mesmo, Paulista, um fórum maior, ou no próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse é o procedimento correto. Esse procedimento correto foi dado um parecer do Procurador-Geral da República em Brasília, no STJ, mas infelizmente a Justiça não acatou, ele foi para júri popular em Guarulhos, o que pode inviabilizar amanhã ou depois, seja em que grau de recurso for, esse julgamento do júri. Porque o júri
ele tem a soberania dos vereditos e os seus 7 jurados leigos que julgam os processos contra a vida. Mas a base territorial é o ponto de fixação dessa competência. Os jurados leigos estavam incompetentes, o promotor estava incompetente, o juiz estava incompetente. Essa é a verdade dos fatos. Certinho? Tem o Código de Processo Penal aí? Tem. Vamos lá, lê o artigo 6º do Código Penal. Depois eu vou fazer a pesquisa em casa. Quem quiser, primeiro é o Código Penal. Quem quiser poderá também fazer a pesquisa junto com o link de Mestre Nakashima, que vocês vão ver que é interessante esse tema para vocês. É de muita riqueza acadêmica, científica, esse tema para vocês. Então, na prática, a única diferença seria a diferença das comarcas, né? Porque Sim, mas presta atenção. Se fosse uma comarca menor, né? Não, mas veja só, presta atenção. Competência territorial, ela é determinada e abocada para si a sua competência como juízo prevento. Não interessa se a comarca é pequena, se não tem juiz, se vai cair granizo, isso não nos interessa. Posteriormente a isso, quando, que está no início do processo ainda, quando for marcado o júri, daqui a 1 ano ou 2, na época estava no início, quando for marcado o júri, é que nós vamos analisar se fazer o júri ali é prejudicial ou não, devido à segurança do juiz, do promotor, do advogado, do próprio réu, por ser uma comarca pequena. Mas a competência ela é avocada. Competência territorial não é para ser discutida, porque se fosse assim nós iríamos discutir. Eu não vou entrar em competência territorial, porque você já sabe o que é. O Brasil é um país federado, formado por vários estados, dentro desses estados vários municípios, e nós avocamos aqui as competências para que tenha o juiz natural, o promotor natural. Senão era o caos. Você comete um delito aqui, eu vou jogar você em São Paulo. Era o caos. Entendeu? Você tem a competência. Por isso há esse conflito, por isso eu vou deixar para adiantar a aula, eu vou passar o vídeo para vocês que está na Rádio Júri, aproveitando aí, ó, www.radiojuri.net, a mais assistida da internet. Grande abraço. Deixe seu joinha no YouTube e seu link para o professor Martinez, que vos fala aqui ao vivo e a cores. Diga, meu querido. Gente, presta atenção. A Helena está fazendo a pergunta de alta complexidade a nível de pós-graduação. E ela só está na graduação. Vamos lá, pode prosseguir. Certo. Não se soubesse aonde se consumou o fato. Em tese, a medicina legal, ela diz, doutora, com a palavra doutora Susan, com propriedade de enfermagem, a medicina legal, ela diz quantas horas o corpo falecido está morto, né? Ela pode detectar. Então, a própria medicina legal pode dizer o momento consumativo. Essa possibilidade é muito remota, só se fosse um período de tempo muito curto. Mas a própria medicina legal pode dizer que há uma presunção de que o corpo faleceu naquela comarca. Não pode, doutor? Pode, a medicina legal pode dizer. Então esse conflito territorial pode não existir, certo? Lógico que todo conflito que existir será dirimido por quem? Pelo Poder Judiciário. Diga, meu querido. No caso de, por exemplo, a omissão do assassinato, por exemplo, no caso da carta-bomba, muito chamado carta-bomba, eu mando a carta-bomba daqui para São Paulo, o acidente acontece lá, eu tenho que responder aonde? Lá ou aqui? Aonde se consumou o delito. Se a carta-bomba matou lá, O crime foi aqui. mas o problema todo é que você vai ter que estudar esse artigo 6º e esse artigo 4º do Código Penal. Consumação delitiva. Vai pegando o barco dele aqui, no final da trilha, é dono dele da atividade. Ele deixa muita ambiguidade. Mas vocês vão ter que assistir o meu vídeo, que ele faz uma diferença. Isso eu vou deixar para vocês fazerem em casa, para a gente adiantar o assunto. Mas o meu vídeo, ele faz uma diferença entre o artigo 6º do Código Penal e o artigo 70 do Processo Penal. Que ele traz uma ambivalência aí, um conflito aparente de normas. Vamos lá, artigo 6º, vamos lá. Ele tem esse assunto aí,
Peraí, vamos ver, gente. Um de cada vez. O assunto é polêmico, mas vamos fazer um de cada vez. A turma é pequenininha, dá pra gente fazer. Bora, meu querido Rogério. O que foi? Considera-se praticado em primeiro lugar pela ocorrer a ação ou omissão do dono que paga, bem como se fosse produzido ou deveria produzir 50 dados. Esse artigo, vocês vão ver, ele é ambíguo, ele deixa muitas brechas. Ou é um local ou outro. Dois não podem ser. Aí nós vamos para o artigo 70 do Código de Processo Penal. Bota aí. 70. Quer valer? Lê. Da competência pelo lugar da infração, no caso. Artigo 70. A competência será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso da tentativa, pelo lugar em que for praticado o ato da execução. Para crime no território brasileiro, vamos para o artigo 70. Para extraterritorialidade, vamos para o artigo 6º. Código Penal. Agora, isso vocês vão ver no meu vídeo, ou vocês têm que assistir já no final de semana, para já fazer essa pesquisa, e você poderia, hein? Não tem problema, você começou a assistir o primeiro já? Você pula, você vai para esse 11º, que é mais importante. Agora, use o caso de Messa Nakashima, bote aí. Para quem gosta de estudar, use o caso Messa Nakashima e Misael Bispo de Souza. Messa Nakashima é japonesa, uma colega nossa advogada, uma senhora japonesa, né? E ele um rapaz brasileiro, baiano. Tem um caso na Netflix? Tem, então pronto. Aí vocês vão estudar esse caso aí para ver que, na minha opinião, e na opinião não é só minha opinião, pesquisa e traga para mim, porque eu fiz a pesquisa, deixei um colega meu, e esse colega meu sumiu com a minha pesquisa, entendeu? Bom dia, amigo. Pode. Pode? Professor, uma pergunta. Qual é o nome do final dele, professor? Peraí, deixa eu terminar aqui, olha só. Então ela sumiu com a pesquisa, eu estou procurando, se vocês conseguirem, os advogados, doutor Samir, fez um recurso muito bonito para Misael, técnico, né? Não estou entrando aqui no mérito, porque a gente está filmando, sabe que foi uma morte muito triste para a família, né? A nível de emoção é muito triste, mas a gente do direito tem que ser igual ao médico, tem que ser técnico também, né? Porque se perder até que nem a bagunça o direito. Concorda comigo? Diga aí, amigo. Pode pegar a cadeira, é isso que está querendo, é? Mais uma só, senão ficar sem cadeira, pode chegar gente, mais uma ou duas, né? Uma só, beleza. Bom dia. Fala. Vocês são que cursam? Psicologia. Aqui está precisando de alguns psicólogos, depois você manda. Veja só, presta atenção. Presta atenção. Então o que acontece? Olha lá, gente, presta atenção. Então, muita atenção nesse lado. Embora seja uma coisa triste o crime dela, no sentido emocional, no sentido fático, né? Mas no sentido técnico, a gente tem que seguir no direito a tecnia, porque senão o direito vira uma bagunça, concorda comigo? E gera insegurança jurídica. Então o doutor Samir fez um recurso muito bonito para o STJ, e o procurador deu o parecer, e aí sem falsa modéstia, igual ao meu, antes dele dar. Esse que eu estou dando aqui em sala de aula. Eu peguei esse parecer, aí entreguei para um colega meu, professor, para dar aula, que ele foi dar aula no interior, e ele sumiu com esse parecer, não sei o que ele fez. Eu estou procurando de novo quem conseguiu o parecer do procurador do STJ, do caso Messa Nakashima e Misael Bispo de Souza. Estão anotando? Esse parecer foi num habeas corpus, porque ele queria o quê? Ele queria o trancamento da ação penal, ele queria o quê? Parar o processo, e o procurador disse, mas muito bem fundamentado o do procurador, muito parecido com o meu. Aliás, nesses vídeos, eu fico sujeito a esse tipo de coisa, são cópias que fazem das minhas teses. Paciência, né? Faz parte da vida. Então você vai não, né? Não vai não, fica aí. Então veja só, presta atenção. Esse parecer, ele diz que o processo que foi feito, né, inicialmente, né, no município de... Qual foi o município que eu disse a vocês? Em Guarulhos. De Nazaré. Está com o juízo, vou repetir, com o promotor, com o doutor delegado, está um processo com
incompetência a nível territorial. Não é incompetência de saber fazer as coisas, que eles são... Você sabe, professor, eu não posso assistir na sala errada. Ah. Você vai ser errado, eu sou terceiro. E falar na sala tem contigo. Você vai assistir qual aula? Vou assistir o professor da conversa. Então vai lá, penal 2, vai lá. Boa sorte, Jesus abençoe, viu? Já adiantou. Eu posso. Já adiantou. Já adiantou lá daqui. Isso é brincadeira, rapaz, do que mais? É brinquedo não, viu? Então, esse processo foi julgado e foi a júri popular, e aí entra a questão, por um juízo, jurados leigos, juiz, promotor, incompetência territorial. Por quê? Até o momento em que o corpo não foi achado, todos os atos de Guarulhos, na minha opinião, minha tese, são válidos. Todos os atos. A partir daí, esses atos deveriam ter sido remetidos para Guarulhos, Nazaré Paulista, e lá se desenrolar, porque estava no início. O júri ocorreu depois de 2 anos. Deu para entender, gente? O júri ocorreu depois de 2 anos. Então, daqui a 2 anos, vamos ver se Nazaré Paulista tinha competência, tinha capacidade de fazer o júri ou não, é outra história. Mas a competência territorial Nazaré Paulista. Amanhã ou depois, em processo ocorre isso muito, seja na ação de revisão, seja num recurso qualquer, esse processo pode ser nulo de pleno direito. Mas aí eu tenho que fazer uma crítica, com todo respeito a todas as pessoas, a todos os colegas, eu tenho muito carinho, muito respeito a todos, mas isso significa que o ego e os holofotes midiáticos não permitiram o cumprimento da lei numa medida certa e correta. Porque o juiz de Nazaré Paulista, o promotor de Nazaré Paulista, o delegado de Nazaré Paulista, recebendo o processo, iriam fazer tão bem quanto os colegas da outra comarca. Eu não tenho dúvida dessa capacidade, dessa competência de todos os colegas que estão operando o direito. Mas, infelizmente, os holofotes midiáticos e o ego não permitiu esse tipo de coisa. Vamos prosseguir. Gente, essa pesquisa é importante, esse vídeo é importante, eu vou deixar para vocês assistirem para a gente adiantar o nosso lado. E vocês vão pesquisar, chegar ao entendimento de vocês, que não precisa ser igual ao meu entendimento. Pode ser diferente, agora tem que fundamentar. É isso que eu quero que vocês aprendam. Vamos lá. Prosseguindo aqui agora. Prosseguindo, vai escrever. Os mesmos autores sussomencionados, nos dizem, 2 pontos, sussomencionados, nos dizem, 2 pontos. Antes de prosseguir, eu acho que eu interrompi alguém que queria fazer alguma pergunta, não sei se quer fazer ainda, mas é importante. Mas se for aqui no Brasil, a pessoa pegando o saco dele, a pessoa no Brasil tem uma para o exterior, eu entendo que nós vamos para o artigo 6º do Código Penal. Porque o artigo 6º do Código Penal é que trata de extraterritorialidade. Mas o que trata de artigos, de assuntos referentes ao Brasil, especificamente, é o artigo 70 do Código de Processo Penal. Deu para entender? É o meu entendimento. Não é o meu só não. Outros autores renomados também. Eu coloquei no vídeo os autores renomados para vocês entenderem. Não deixem de assistir o vídeo no final de semana. Não deixem de estudar esse assunto, porque é de vital importância para a sua compreensão. Tudo isso. Tem muito vídeo para vocês assistirem. E mais vídeos a serem ainda para serem lançados. O quê? Também vai estar. Eu estou até, por enquanto está gratuito, mas a ideia é cobrar uma taxa de contribuição para a rádio, para vocês assistirem. Uma taxazinha leve, né? Porque é preciso, né? Uma taxa pequena, né? Então os mesmos autores nos dizem, 2 pontos, vamos lá, prosseguindo. Os mesmos autores sussomencionados. Sussomencionados. O que significa sussomencionados? Sussomencionados é acima mencionados. A nosso ver,
a nosso ver, deles, né? Abre aspas, que eu estou falando dos mesmos autores ainda, a nosso ver, a consumação, entre parênteses, morte, entre parênteses, morte, dar-se-á não apenas quando houver silêncio cerebral, revelado pelo eletroencefalógrafo. Eletroencefalógrafo. Isso, eletroencefalógrafo. Vírgula. Lógrafo. Mas também, quando ocorrer concomitantemente, simultaneamente, a parada circulatória e respiratória em caráter definitivo. Ponto de segmento. Isso, entretanto, não significa permitir que num corpo humano descerebrado, funcionalmente, continue a circular o sangue e o ar unicamente por processo artificial depois de inúteis, processo artificial, vírgula, depois de inúteis e prolongadas tentativas, sem que haja reanimação espontânea. Certinho, gente? E aí? Doutora Suza, nos fale um pouco, como enfermeira, chefe dessa sala, me fale um pouco sobre a questão dessa morte aí cerebral, para a gente ter um viés mais da área de saúde. Gente, vamos ouvir Suza agora, porque pelo que a gente entendeu até aqui agora,
espontânea. Aqui agora, pelo que a gente entendeu, se o corpo não funciona espontaneamente, né, ele vai ficar respirando através de aparelhos, ou não há uma força, não tem força nem energia para funcionar espontaneamente, dá-se-á a sua morte, nem que seja a morte cerebral. Agora, quem pode falar melhor é quem é aqui na sala, a nossa enfermeira, e ela vai nos falar sobre isso. Diga, meu amor. Enquanto os órgãos estiverem funcionando, né, e não há constatação de morte cerebral, não há uma morte Declarada. Né? Só após os testes, que é feito mais ou menos em 48 horas, para poder constatar essa morte cerebral. Aí sim, há uma morte evidente. Aí no hospital. Isso é considerado um estado vegetativo. Que aqui até o próprio texto diz, né? A vida vegetativa. E o médico legista, porque agora é muito importante para nós do direito, as formalidades. O médico legista tem que atestar a morte, não é isso? No hospital, como se dá isso? Após a morte declarada. No hospital, você tem um médico, o médico declara a morte, aí você chama o legista, O médico legista vai atestar a causa da morte. Mas quem atesta a morte é o médico. Então, esse momento aí, a gente tem que respeitar, na minha opinião, juridicamente, é a definição do médico sobre a morte. Agora, departamento de informação pode dizer que a morte é constatada dos jovens devido à morte cerebral, ou uma aparência circuladora respiratória correto? Não entendi, não. Mas às vezes está um estado vegetativo e não precisa automaticamente estar com o aparelho. Sem aparelho. Mas o aparelho é necessário já a morte cerebral, correto? Morte cerebral. Sim, a vida morte cerebral só funciona, correto? Pega no lugar que já tudo tem a morte cerebral sem que a pessoa não morre. Pelo código penal, pelo código Sim. Mesmo que os órgãos continuem funcionando artificialmente, tá bom. Mas pela medicina também, A medicina está tratando a morte com a morte cerebral. Mas não é que isso é realmente bom, porque estamos fazendo os testes para ver se realmente o cérebro tinha parado. Os órgãos dele iam ter sedimentado, então deveriam ser transplantados. Quais são as principais características do morte cerebral? As principais características da morte cerebral. Como é que o médico diz assim? É feito uma escala, na verdade, uma escala, de forma, né? Motora, assistiva, verificação contínua. Então, assim, é um padrão verificado através dessa escala mundial. Então, assim, Não tem uma regra para não tem essa regra. É seguida essa regra. A escala de forma de lado. Se bem que Que é motora, contínua, reagente ou não. Se bem que agora eu trabalhei um artigo ontem, uma pessoa declarada oficialmente morta, ela voltou a ter um Assunto complexo, né? É 48 horas para constatação. Gente, olha lá, beleza, agora eu vou fazer uma pergunta a vocês, olha lá, ó. Vai uma pergunta agora aí, ó. Gente, vai uma pergunta agora aí, bora lá, pergunta. Pergunta é a seguinte: além da competência territorial, qual a outra importância da gente saber a data exata da morte de uma vítima de um ataque homicida? Não, a vítima de um ataque homicida, vamos falar assim. No momento em que ela estiver no hospital, ela é uma vítima de um ataque homicida. Qual a importância da data? Questão da lei no tempo e no espaço, certo? Questão da lei no tempo e no espaço. Se, como a Helena falou muito bem,
surgiu uma nova lei, ele morreu, ele está em estado vegetativo, mas demorou 48 horas para se constatar. Nesse período surgiu uma nova lei que diz, ele tomou um murro e caiu no chão. Hipótese, surgiu uma nova lei em que diga, quem deu um murro, né, não poderá ser considerado punido, certo? Embora o murro tenha sido dado antes, né, da lei, mas a morte se deu depois, surge já um imbróglio jurídico. E qual outro fator importante? Imaginemos que o promotor esteja com o caso, já vindo o doutor delegado, doutor promotor, bom dia, tudo bem? É aqui mesmo você? É penal 3? 2 não é aqui não, na outra sala. Viu, amor? Mas fique tranquilo que é assim mesmo. Viu? Faz parte do processo. Nada, boa aula, viu? É? Por quê? Bom, vamos comentar aqui. Nome de faculdade, está gravando. Nome de faculdade podemos comentar. Mas vamos lá. Outro ponto importante. Qual é o outro importante? Outro ponto importante. Imaginemos que o promotor tenha recebido do doutor delegado e do doutor delegado o indiciamento, né, do autor delitivo e esteja preparando a denúncia ele. Quando ele estiver preparando a denúncia, ele vai no hospital e procura saber a situação do paciente. Certo? Dependendo da situação do paciente, o que é que o doutor promotor de justiça poderá fazer na denúncia? O doutor promotor está preparando a denúncia, recebeu o doutor delegado o indiciamento. O paciente, a vítima está no hospital, concorda? O doutor delegado, o doutor promotor irá então proceder à denúncia, né? Vamos supor que ele queira proceder à denúncia hoje. Que dia é hoje? Dia 15. E vai a doutora Suza, enfermeira. Com todo o respeito, uma enfermeira muito simpática. O doutor promotor procura ela, conversa com ela também. Né? Não é isso? Está gravando. Mas aí tudo bem. Resultado. Para minha mulher ver, é um prato cheio, né? É um prato cheio. Vamos lá, presta atenção. Chegando lá, a doutora Susan, com toda a sua capacidade, diz a ele o seguinte: olha, ele está em estado vegetativo. Ele pergunta, mas já tem o laudo do médico de morte? Ele diz, não. Mas eu tenho que preparar a denúncia hoje. O que é que vai? Tentativa de homicídio. Ele não poderá dizer que houve homicídio consumado. Não obstante, por uma questão de lógica, amanhã ou depois, no curso do processo, pode ser feito aditivo para o homicídio consumado. Mas ele tem importância em competências territoriais, ele tem importância na questão de tentativa e da questão da consumação, ele tem todo tipo de importância. Além do mais, ele tem importância se houver uma causa superveniente relativamente independente, que é do artigo 13 do Código Penal brasileiro. Deu para entender, gente? Vem aí? Essa questão que o senhor falou agora, que perguntou a gente, tentativa, caiu no concurso, vocês mais na lembra. É bom que aqui vocês têm a formação, a base, o entendimento, com uma genialidade particular e peculiar do professor que vos fala, oriunda também das perguntas feitas por vocês, que são de um grau extremamente elevado de genialidade própria, peculiar de vocês. Ok? Vamos continuar. Concorda, Raul? Vamos lá, bora. Diga. A morte. Eles não viu qual é a pergunta pertinente também. Cada um fala uma vez, vamos embora. Está no hospital. Está no hospital. Tentativa. Aí fez o laudo. Vamos dizer que depois de 5 dias morre. Sim. Tentativa de homicídio consumado. Sim, não, olha só. Ele entra com a ação. Ele fez a denúncia hoje, entra segunda-feira. O paciente está lá ainda, não morreu. O juiz recebe a denúncia. O processo vai continuar. Por uma questão de lógica jurídica, se a morte ocorrer daqui a um mês,
ou não ocorrer, o paciente pode ficar naquele estado muitos anos, tem casos, né, específicos, há o enquadramento por uma questão fática, lógica, né, porque ninguém vai pensar, poderá ser feita uma mudança no sentido de que haja um homicídio consumado. Isso não tenho dúvida nenhuma disso, certo? Isso parece também que não seria nem lógico ser diferente, certo? Mas a importância de saber se ele morreu ou não, ela tem vários viés dentro do próprio direito, principalmente direito penal. Legal? Vamos prosseguir. Do autor da crime, ele pode, na verdade, pela maneira que ele fez ele ser homicídio ou tentativa. Porque de repente o cara fez até um resultado morte, mas não houve da parte dele. Por exemplo, o cara deu um soco, correto? Correto. Deu um soco. Seria o que aí? Então, agressão, exatamente. Mas o cara morreu. Então aí, na verdade, o homicídio foi decorrência do soco, porém a tentativa não existiu. Não queria, não vai tentar matar alguém com soco. Seriam lesões. Mas aí eu vou botar uma questão mais detalhada, mais bizarra. Aconteceu isso no carnaval, né? O menino recebeu um soco e ele faleceu. É lesões. Vamos lá, pergunta mais nossa amiga aqui, bora, vamos lá. A legislação é lesão corporal seguida de morte, não tentativa de homicídio. Vamos lá, diga-me. Uma coisa mais específica. O caso que aconteceu, o rapaz que estava no hospital, uma mulher estava com mais todos os rapazes. Mas não entendi nada, fale devagar. Deu uma situação, um rapaz tinha uma razão com uma mulher, e ele deu, acho que foi mais de 40 facadas nela. Certo. Você sabe desse caso aconteceu? Sei. Aí é o que então? Homicídio. E ela jogou, ela mais de 40 facadas. Tentativa ou homicídio? Se ela morreu, homicídio. Ela não morreu. Tentativa. Mas nesse caso, ela ficou no hospital. Sim. Mas ela estava no hospital. Você tem que ter intenção do cara. Alguém vai dar 40 para cada pessoa só para machucar? Não, tá. Então, não. Mas se ela ligasse. Aí o ânimos necande, o ânimo de matar. Se ela não morreu, foi por circunstâncias alheias à vontade do agente. Mas a tentativa está caracterizada. Por isso que é importante saber, estando no hospital, o momento consumativo da morte. Professor, se eu permite para acabar a discussão, o foco disso aí é a questão do rol. Qual a intenção do agente? Esse é o foco. Por isso que é fato antijurídico. Qual a intenção dele? Se foi assalto, É a questão que você mata com o carro. Aí todo mundo tem para argumento, não. Ninguém queria pagar. É o justamente que é o homicídio culposo. Por quê? Porque todo mundo alega o quê? Então eu não queria matar. O carro bateu, foi um acidente. Professor, pode Diga, meu também seguir o Jorge, de que ele queria fazer um assalto e na sequência ele teve que fazer. Aí seria latrocínio. Aí. Vou prosseguir de morte. Vamos prosseguir, gente, olha lá. A lei número... Essa lei é muito interessante, vocês dão uma lidinha. Algumas leis, gente, a gente não corre da vida acadêmica da gente, não precisa você se aprofundar, mas pelo menos dá uma lidinha nos artigos. Precisa você aprofundar essa leitura para ganhar tempo. Mas você puxar lá na internet, dá uma lidinha só nos artigos, para ter uma noção dela, que é importante. 9.434 de 97. Não precisa você ler e demorar 2 horas. Puxa na internet, dá uma lida por alto e fixa um pouquinho a ideia do que a lei diz. Ela definiu que a interrupção, ela definiu, continuação, ela definiu a lei 9.434/97, ela definiu que a interrupção da vida, né, para o direito penal, definiu a interrupção da vida para o direito penal, tanto que autoriza o transplante de órgãos. E assim definiu esse momento como a morte encefálica.
definiu esse momento como a morte encefálica. Eu gostaria de voltar aqui para a doutora Susan, que é a nossa enfermeira-chefe. Doutora enfermeira, para que ela possa dar uma definição assim rápida para o conhecimento nosso de morte encefálica. Doutora, com a palavra. Na parte de medicina, né? Morte encefálica. Mas a gente quer saber uma definição sucinta para nós do direito entendermos o que significa morte encefálica. Não há funcionamento nenhum cerebral. O cérebro não morreu. E não há possibilidade dele voltar, não é isso? Não há possibilidade dele voltar nem com choque, nem com nada. Não. Ele morreu mesmo. Morreu. Sem o cérebro, o corpo não pode funcionar, pode? A não ser vegetativamente. Não é isso? Através das máquinas deixando de funcionar vegetativamente. Diferente do estado de coma, não é isso? Que o estado de coma leva você ao nível delta de consciência, a um funcionamento cerebral, porém a uma inconsciência total. Nesse caso, é uma morte total. Gente, ficou claro isso? Vamos prosseguir. O conceito de morte encefálica, de acordo com a Sociedade Americana de Neuroradiologia, é que se trata Sociedade Americana de Neuroradiologia, é que se trata de estado irreversível de cessação de todo o encéfalo, cessação de todo o encéfalo e funções neurais, vírgula, resultante de edema e maciça destruição resultante de edema e maciça destruição dos tecidos encefálicos, apesar da atividade cardiopulmonar poder ser mantida por avançados sistemas de suporte, vital e mecanismos de ventilação. Vital e mecanismos de ventilação. Eu vou lá, estou indo lá. Já fui convidado, estaremos lá. Eu vou só para o senhor vai. Eu vou. Agora eu não bebo, só tomo refrigerante. Hein? A comer eu como. Agora vai só refrigerante. Doce e tudo. Agora bebida alcoólica não. Tá certo. Vamos lá. De acordo
com o tradicional conceito de morte, não se vislumbra profunda modificação do que foi dito por Almeida Júnior e Costa Júnior. Afinal de contas, não se deve exigir as paradas circulatórias e respiratórias em caráter permanente, vírgula, posto que uma pessoa viva mais descerebrada é considerada a sua morte, desde quando esteja a mesma com reanimações artificiais, desde quando a mesa esteja com reanimações artificiais, e que seja impossível a sua volta à vida. Deixa eu terminar aqui agora. Do exposto, o momento mais importante é a cessação da atividade encefálica, em definitivo, e de forma irreversível, para
caracterização da morte do paciente vírgula, o que para o direito penal importa principalmente para os casos de homicídio aonde vamos delimitar a consumação delitiva em quaisquer de suas modalidades. Certo, gente? Vamos a um tema agora aqui que é muito importante. Eu fiz com carinho com vocês, não vai dar para concluir, mas vamos fazer uma leitura e tentar fazer um debate para a gente trabalhar sobre a vida extrauterina, que é um ponto importante que Guilherme de Souza nos traz. Legal? Antes, porém, caso vocês assim desejem, vamos tomar um cafezinho de apenas 5 minutinhos. Legal?